Troca térmica. Conceitos, eficiência, necessidade de água quente na indústria. Na produção, nas diversas limpezas e necessidades de limpeza, na higienização, esterilização, nos banhos, consumos diversos pela planta, refeitórios, enfim. Então a água quente é utilizada em grande quantidade na indústria de alimentos, bebidas e medicamentos. E claro, em muitas outras, infinitas outras também, para diversos processos, desde a fabricação em si e até mesmo em consumos diversos pela planta fabril, na própria produção mesmo. Então, seguindo, 5 formas comuns de aquecimento de água industrial. Então, a primeira, que é o que a gente vai se deter hoje, é o trocador de calor de placas desmontáveis ou brasadas. Segunda, trocador de calor tipo casco e tubo, tubo em tubo. Terceira, a injeção direta de vapor na água. A quarta, tanque encamisado. E a quinta, tanque com serpentina. Então, falando brevemente sobre cada uma dessas formas. O trocador de calor a placas desmontáveis, ele é um trocador numa estrutura gachetada. Então, você vai ter uma estrutura de placas com gachetas, uma estrutura de placas de sustentação, e esse sistema vai ficar fazendo a troca térmica entre o vapor e a água. É indiscutivelmente o sistema mais eficiente, nós vamos falar sobre isso depois. E o trocador de placas brasadas. Ele é um trocador de calor tal como o trocador de placas desmontáveis, mas as suas placas são brasadas, então ele não possibilita a manutenção. Quando o trocador estragar, ele é basicamente um consumível, ele vai ter que ser substituído. O trocador de calor tipo casco e tubo em tubo. Então a gente tem a barreira do tubo sendo formada e um casco externo. Então da parte de fora do tubo vai circular vapor e da parte de dentro água. Nós vamos ter essa transferência, ocupa um espaço físico muito maior e tem uma eficiência muito menor em relação aí ao trocador de placas, mas também é usual principalmente para processos de alta pressão. Injeção direta de vapor na água, muito comum em frigoríficos, mas cada vez saindo mais de circulação aí pela sua grande ineficiência, injeção de elementos que não podem estar presentes na água de consumo e de uso. Então, a injeção direta nada mais é do que um grande tanque, onde nós vamos ter entradas de vapor e o vapor vai ser injetado diretamente na água, aquecendo essa água de acordo com a necessidade. Tanque encamisado é um tanque com uma camisa externa e essa camisa vai ter circulação de vapor. Na parte inferior, esse vapor vai ser drenado por um purgador de boia e vai ficar constantemente trocando o calor da camisa com o metal ali, enfim, e a água. Tanque com serpentina. Então o tanque serpentinado segue esse mesmo princípio de funcionamento, só que ao invés de uma camisa, ele tem uma serpentina interna, ou seja, um tubo interno que vai fazer a troca de calor, seguindo esse padrão de transferir para o metal e do metal para a água, dentro desse tanque. Então, por que o trocador de placas desmontáveis é de fato a melhor opção? O espaço físico reduzido. O trocador é muito eficiente, então ele pode ser instalado num espaço físico muito pequeno. Isso vai garantir que você tenha a solução de diversos problemas de espaço, instalação, manutenção. 2. A possibilidade e facilidade de manutenção. A manutenção num trocador de placas é extremamente simples. Você solta 4 ou 6 parafusos, abre o trocador, substitui o conjunto de placas ou gachetas, enfim, e a manutenção está feita, está pronto. Então, em talvez poucas horas você já vai conseguir fazer, ou no caso de substituir o pack completo de placas, até mesmo em poucos minutos, você consegue fazer uma manutenção completa e uma revitalização completa no seu trocador de placas, com um baixo custo. Aumento da capacidade possível, fácil e de baixo custo. Então, digamos que você projetou lá com a sua engenharia, com a engenharia da empresa que te atendeu, que vendeu o projeto, um trocador com 30 placas. Aí você vê que você precisa de mais capacidade, ou aumenta o processo, aumenta os equipamentos. É muito fácil você abrir o trocador e colocar mais 20 placas, 30 placas, 10 placas, 100 placas, enfim, quantas placas você quiser. Você simplesmente vai precisar abrir o trocador, adicionar essas placas, fechar o trocador e você naturalmente vai aumentar a capacidade. Óbvio, você vai ter que ver se as válvulas de alimentação, purgador, enfim, se tudo continua atendendo a vazão necessária para que o trocador opere. Mas o aumento da capacidade é realmente muito simples no trocador. Menor consumo de vapor. Pela eficiência,
o trocador de calor a placas ele consome muito menos vapor. A troca térmica é muito mais rápida e eficiente. Então o consumo de vapor diminui muito em relação principalmente à injeção direta de vapor, onde o consumo é bastante alto, mas também a tanques encamisados, serpentinados, onde existem barreiras a serem superadas e essas barreiras vão fazer com que haja um maior consumo de vapor, com certeza. Então, possibilidade de alta tecnologia e eficiência implementada, um skid de equipamento. Nós vamos mostrar para vocês um skid, ou seja, um quadro montado de equipamento de troca térmica, onde você vai ver a facilidade de operação, manutenção, a tecnologia. Então, com um trocador de placas, você pode implementar tecnologias desde a parte da alimentação da água, com bombeamento, inversor de frequência automático, transmissor de pressão, até a saída de água com transmissores de temperatura, válvulas 3 vias, na entrada de vapor com válvula proporcional modulante, transmissores também, e na saída de condensado com um purgador mecânico de boia, funcionando em perfeita comunhão e sinergia com a válvula da entrada de vapor. Isso vai garantir um vapor de alta qualidade na entrada, um condensado na saída, retendo o vapor dentro e também a melhor geração de água de forma constante, proporcional, com muita eficiência, pouca manutenção e o melhor coeficiente de troca térmica possível. Então, seguindo, a gente mostra aqui o trocador de calor para vapor e utilidades Sondex by Danfoss, né? Então, a Sondex, o maior produtor mundial de placas, foi adquirido em uma fusão recente, cerca de 2 ou 3 anos mais ou menos, pela Danfoss. Então, hoje a Danfoss ela é dona da Sondex, isso globalmente, e ela está produzindo então não só os trocadores desmontáveis, mas também de placas brasadas, aí fazendo uma comunhão dessas estruturas. Então, desde os trocadores para vapor até mesmo os trocadores para amônia, enfim, os superaquecedores, condensadores, evaporadores, a gente consegue fazer todo o projeto, toda a implementação e instalação do sistema pela Vaportec como distribuidores Danfoss. Então você tem acesso a toda a parte de software, documentação, ao dimensionamento e, enfim, tudo que envolve, tal como as reposições também dos trocadores Sondex. Tudo isso hoje está sob propriedade, responsabilidade da Danfoss, e nós, como distribuidores, não só da Danfoss, mas da Sondex também, conseguimos abraçar todo o projeto e também a reposição, a manutenção junto com você. Então, seguindo aqui, se você quer saber mais sobre trocadores de calor especificamente, a gente fez um vídeo só sobre isso, que é o vídeo tudo sobre trocadores de calor, está lá no nosso canal no YouTube, a gente deixou um print aqui, e temos outros vídeos depois desse também falando sobre trocadores de calor, então não deixa de acessar lá nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com seus colegas de trabalho, seus amigos, enfim, com interesses comuns dentro de utilidades industriais, especificamente aí na parte dos controles. Então, seguindo aqui, nós temos o sistema montado de troca térmica e a gente já aproveita para destacar os estudos de reaproveitamento energético. Primeiro, falando do sistema, aqui a gente tem um sistema simples montado. Esse sistema, se eu salvo engano, era para geração de 20 metros cúbicos de água por hora, a 60 graus, então ele já tem o quadro elétrico, a estrutura metálica, você vê que é um sistema compacto, com um design muito eficiente, tecnológico, é um conceito bastante interessante, né? Então você tem aí toda a solução que você precisa para geração de água quente de maneira simples, baixa manutenção, mas se tiver a necessidade de manutenção é fácil fazer. Se você precisar ampliar esse sistema, a ampliação dele é muito tranquila também. Nós temos aí sistemas de 10 até 200 metro cúbico hora de água como estándar, então nós temos isso já sob produção, então se você precisar, a gente, óbvio, adequa aí o sistema à sua necessidade, mas nós já temos esse contexto todo muito bem estruturado. E também eu destaquei aqui o reaproveitamento energético, então aí através do pré-aquecimento de água, por exemplo, na descarga de compressores de amônia, onde a gente faz a pré-condensação, o pré-resfriamento da descarga dos compressores, e nisso a gente já faz um aquecimento, um pré-aquecimento da água das utilidades, então da higienização, esterilização, escalda, enfim, diversos processos. A gente faz um pré-aquecimento e depois, se necessário, complementa esse aquecimento com vapor, aí trazendo ganhos tanto para o processo de aquecimento com vapor, economia, né, de combustível, de água e tudo mais, quanto para o processo de refrigeração. Então a gente garante ganhos energéticos multiprocessos
justamente por sermos especialistas não só em aquecimento, nem só em refrigeração, mas em controles de utilidades industriais de maneira geral. Então, se você quer fazer esse tipo de estudo, não deixe de entrar em contato com a gente pelos contatos que estão aqui embaixo na descrição, e nós vamos ter prazer em entender as suas necessidades, entender os seus processos e fazer esse estudo junto com você.